Oi, pessoal do segundo ano. Essa semana a gente vai continuar conversando sobre a anatomia das plantas, né? Então, nosso assunto vai ser os órgãos vegetais, tá? Na semana passada a gente falou um pouquinho da célula e dos tecidos vegetais, e agora a gente vai ver, então, esse conjunto, né, de tecidos que são os órgãos. Então, os órgãos vegetais, eles são partes da planta ou do vegetal especializada nas funções, né? Nas funções de vida da planta, tá? Eles são chamados assim pela presença dos vasos condutores de seiva. Então, para ter o título de órgão dentro dos vegetais, tem que haver o xilema e o floema conduzindo seiva no interior desses órgãos, né? Por isso que lá nas briófitas, como elas não têm vasos condutores de seiva, eles não vão ter órgãos vegetais, né? Eles vão ter estruturas que vão desempenhar funções também, mas não ganham o nome de órgãos verdadeiros, tá? Então, aqui nessa imagem, deixa eu mudar o meu ponteirinho aqui. Aqui nessa imagem, a gente tem, então, uma visão geral de todos os órgãos da planta, né? Então, a gente vai ter um órgão que vai ser subterrâneo, na maioria das vezes, né? Que é a raiz, e a gente vai ter a maioria dos órgãos aéreos, que a gente chama, que são aqueles que ficam para fora do solo, né? Então, a gente vai ter o caule, as folhas, tá? E no caso aqui, flores e frutos, especificamente do grupo das angiospermas, né? Então, pteridófitas e gimnospermas não têm essas duas estruturas, mas flores e frutos, eles são órgãos também vegetais. Mas a gente já falou um pouco deles, né? Das flores e dos frutos, quando a gente viu os grupos vegetais, lá quando a gente falou das angiospermas. Muito bem, então, vamos falar primeiro da raiz, né? Ela é geralmente subterrânea, porque a gente vai ter algumas raízes especializadas que vão ocorrer para fora do solo. A gente vai falar delas depois. Então, geralmente são subterrâneas, a maioria delas, né? Então, tem esse aspecto ou esse comportamento subterrâneo. Elas são aclorofiladas, então não ocorre processo de fotossíntese nas raízes, né? Já que elas não acumulam clorofila e por isso normalmente elas não têm coloração verde, né? Elas têm esse tom mais marrom ou um tom mais claro, né? Mais próximo do marrom. Quais são as funções da raiz? A principal, fixação no substrato e absorção de água e sais minerais. Tá? Então, essas duas aqui são as principais funções das raízes, né? Então, ela que vai fazer esse escoramento do vegetal no solo, né? Ou sobre um outro vegetal, ou sobre uma outra superfície, né? E a maioria delas vai executar, então, a absorção de água e sais minerais. Bom, e além da fixação e da absorção, as raízes podem fazer também armazenamento de substâncias, né? E aí a gente vai ter, então, essas raízes acumuladoras dessas substâncias. Uma substância que é muito comum ser acumulada nas raízes é o amido. Essas raízes, então, vão ser utilizadas em nos processos alimentares, né? De vários animais, inclusive no nosso, tá? Bom, as raízes, elas têm essa anatomia, né? E aí ela vai ser dividida em regiões, conforme a sua função ou sua atribuição, né? A parte da ponta da raiz, ela é chamada de zona de multiplicação, porque aqui a gente vai ter intensa divisão celular, né? Aumentando o número de células que vai compor a estrutura toda da raiz. Essa zona de multiplicação composta de meristema primário, então, né, aquela que vai, então, ter muitas divisões celulares, ela é protegida por essa estrutura chamada de coifa. Tá? Então, a zona de multiplicação tem uma película, né, protetora, que é a coifa. Logo depois da zona de multiplicação, a gente vai ter uma zona chamada zona de alongamento,
Na verdade, essa zona aqui, ela acomoda as novas células produzidas na zona de multiplicação. Então, essas células aqui se dividem e vão compondo essa zona aqui chamada de zona de alongamento. Ela é que vai promover o crescimento da raiz, né? Então, conforme aqui ocorre o aumento das células por divisão, vão então se agrupando aqui nessa outra região, proporcionando crescimento em tamanho. Depois da zona de alongamento, a gente vai ter uma zona chamada zona de maturação, e nessa zona a gente vai ter muitas dessas projeções aqui epidérmicas, tá? Então, esses pelos que compõem a zona de maturação, eles são projeções da epiderme. Essas projeções, elas são especializadas em absorção. E aqui, então, a gente tem essa função aqui da raiz, né? Então, os pelos absorventes, eles têm esse nome porque eles são especializados na absorção de água e sais minerais. Essa zona de maturação, por ter a presença dos pelos absorventes, ela também é chamada de zona pilífera, tá? Então, aqui a gente vai ter o amadurecimento das células, que foram multiplicadas aqui nessa zona, né? E depois compuseram por um período da zona de alongamento, e a emissão dessas projeções epidérmicas para que haja absorção. E essa quarta região aqui, né? A zona de ramificação, a gente vai ter aí a ocorrência de meristema secundário. Então, essa região aqui, que é a zona de ramificação, ela nem sempre vai ocorrer só nas plantas em que a gente tem a presença do meristema secundário, tá? Nessa região, então, de ramificação, a gente vai ter o aparecimento das raízes secundárias, tá? Então, são essas aqui, que também vão ter aí as mesmas características anteriores, né? Então, zona pilífera, zona de alongamento e zona de multiplicação, tá? Então, a gente vai ter nessa região essas raízes secundárias ou adventícias, que a gente também pode aparecer nesses termos, tá? Bom, as raízes, elas podem ficar distribuídas de duas maneiras. Ou elas formam um aspecto, né, tipo cabeleira, ou seja, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho e elas partem de um mesmo ponto em relação ao caule, tá? Então, essas raízes aqui, elas são chamadas de raízes fasciculadas ou do tipo cabeleira, porque elas lembram, então, o aspecto do cabelo, né, que tem mais ou menos o mesmo tamanho dos seus fios, né? Então, por isso, esse outro nome. Essas raízes fasciculadas, elas são muito comuns nas monocotiledôneas. Lá quando a gente viu as angiospermas, né? A gente tem dois grupos de angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, e as monocotiledôneas têm raízes fasciculadas. A raiz axial ou pivotante, ela é bem parecida com essa aqui que a gente usou para verificar as zonas, né, de estrutura da raiz. Então, ela vai ter uma raiz principal, um eixo principal, e muitas raízes secundárias, tá? E dentro das secundárias, a gente pode ter o novo aparecimento de raízes, que são as raízes terciárias. Então, a gente vai ter um eixo grande principal e essas raízes secundárias ou terciárias partindo desse eixo principal. Esse tipo de raiz é bem comum nas dicotiledôneas, tá? Bom, aí a gente vai ter, dentro desse mundo das raízes, né, algumas especializações, ou seja, além daquelas funções que a gente viu antes aqui, fixação, absorção, que são as principais, elas podem ter, então, uma especialidade. E aí a gente vai ter, então, esses nomes relacionados à sua especialização. Esse primeiro tipo aqui, que é a raiz tabular, ela tem esse aspecto, né? Lembrando uma tábua, elas vão então ficar projetadas para fora do solo, para cima do solo, né? Então elas não vão ficar só subterrâneas, elas vão ficar projetadas parcialmente para cima do solo e vão fazer então uma espécie de ancoragem, né? Ampliando a superfície de sustentação
desse vegetal. Essas raízes tabulares, elas são bem comuns em árvores de grande porte, aquelas que atingem muitos metros de comprimento, né? Então, para sustentar toda essa estrutura, esse comprimento que ela atinge, ela pode emitir raízes desse tipo, que são as raízes tabulares. Tem esse nome porque lembram uma tábua, tá? Por isso tabular. As raízes estranguladoras, apesar de terem esse nome, elas não estrangulam ninguém, tá? Mas elas se enrolam ao redor da superfície, né? Pode ser um tronco de uma outra árvore, pode ser uma grade, por exemplo, né? Enfim, uma outra superfície que sirva de suporte. Então, a gente vai ter, nessa característica de raízes estranguladoras, essa questão de se enrolar, né? E começar a se ramificar. Então, aqui na foto, a gente tem uma orquídea que está fixada sobre uma outra árvore. Então, aqui eu tenho o tronco dessa outra árvore e a orquídea, então, se enrolou ali, né, para se fixar. Nesse caso, as raízes estranguladoras, elas perdem a função de absorção de nutrientes, tá? Elas vão ser só para fixação mesmo no substrato. Muito comum nas plantas epífitas, não só orquídeas, mas também bromélias. E a gente vai encontrar aqui uma situação dessas raízes estranguladoras naquelas plantinhas que nascem nos fios de eletricidade ou de telefone, né? Que ela é bem encrenadinha, assim, parece cheia de espinhos, de pontinhas, né? Aquela planta ali, ela é uma bromélia, chamada cravo do mato, e ela vai ocorrer nesses locais, vai poder ocorrer nesses locais, porque a raiz serve só para fixação e não para absorção de nutrientes, tá? A absorção de nutrientes dessas plantas com raízes estranguladoras é feita pelo caule ou pelas folhas. Depois a gente vai ter raízes sugadoras, também chamadas de austórios. Aqui sim, elas vão prejudicar a planta, né? Então elas vão ser comuns em plantas parasitas, porque elas vão conseguir penetrar na planta hospedeira e acessar os vasos condutores de seiva. E de lá ela vai então sugar esses nutrientes que estavam circulando na outra planta. Então aqui eu coloquei essas raízes que estão enroladas nesse tronco aqui, são raízes de uma planta chamada erva de passarinho, que inclusive está aqui as folhas dessa planta, né? E ela se enrola. Como ela é uma planta parasita, se ela tiver em grandes infestações, ela pode causar a morte da planta onde ela está fixada, tá? Sempre que a gente tiver parasitismo, não é objetivo do parasita matar o seu hospedeiro, mas se essa planta ficar muito debilitada, ela pode sim morrer. Depois a gente tem as raízes respiratórias, que elas são também chamadas de pneumatóforos. Essas raízes elas servem para realizar troca gasosa. Então aqui a gente tem todas essas estaquinhas aqui que estão para fora do solo, elas são pneumatóforos, tá? Então a planta emite esses prolongamentos da raiz para fora e elas ajudam nas trocas gasosas. Vai ser muito comum em plantas de mangue, porque nessas regiões de manguezais, o nível de oxigênio do solo é muito pequeno, em função da presença da água salgada. E aí, então, essas plantas acabam utilizando esse recurso, né, dessa especialização de raiz chamada pneumatóforo. Essas projeçõezinhas aqui, essas estaquinhas, elas têm vários poros ao longo delas, fazendo com que haja a entrada do oxigênio. As raízes tuberosas, que são aquelas, então, que armazenam substâncias, tá? Aqui eu coloquei a foto da cenoura e da beterraba, mas a gente também tem o nabo, a mandioca, que a gente chama de aipim, né? A batata doce também é uma raiz tuberosa. Então, são essas que acumulam nutrientes, né? Principalmente o amido. As raízes aquáticas vão ter, então, parênquima aerífero.
a gente viu lá nos tipos de tecidos, né, que existem vários tipos de parênquima. O parênquima é um tecido que pode ser de preenchimento ou armazenamento, e em alguns casos esse parênquima armazena ar, e isso vai oportunizar flutuação para as plantas que têm. Isso vai ser importante nas plantas aquáticas, tá? As plantas aquáticas, elas vão ter não só raízes aquáticas, mas também caules aquáticos, que também vão ter parênquima aerífero. Isso vai ajudar na flutuação e pode ajudar também nas trocas gasosas. Então, aqui eu coloquei a imagem de um aguapé, tá? Que é um tipo de planta aquática, né? Então, aqui as raízes, vejam que elas são bem ramificadas nessas raízes. Aqui a gente, então, vai falar do caule. O caule é um segundo órgão vegetal. Ele geralmente é aéreo, porque a gente pode ter alguns caules subterrâneos, né? Funções, então, do caule: sustentação dos outros órgãos aéreos, folhas, flores e frutos, tá? Transporte de substâncias. Por que é atribuído o transporte de substâncias apesar dos outros órgãos também terem vasos condutores? Porque a maior extensão de xilema e floema está no caule, né? Já que ele é um órgão normalmente alongado, né? Então a gente vai ter uma maior extensão dos vasos condutores de seiva nessa região, na região do órgão conhecido como caule. Então, por isso, essa função é atribuída a ele. Ele serve também de vínculo, né, da raiz com as folhas, transportando, né, levando a água, os sais minerais que foram absorvidos aqui na raiz até a folha para que ela possa realizar suas funções. E ele também pode armazenar substâncias nutritivas ou água. E isso vai ser importante, e a gente também vai utilizar alguns caules na nossa alimentação em função desse armazenamento. Tipos de caule, então. O mais comum nas árvores é o tipo tronco. Ele é um caule ereto, né? Ereto, então tem essa posição em relação ao solo. Lenhoso, porque ele tem meristema secundário e ele vai, então, crescer em espessura, bastante em algumas plantas, menos em outras, mas ele cresce em espessura. E ele é bastante resistente, então essa região aqui, ela não é flexível, tá? Geralmente, apresenta muitos ramos na porção superior, como eu coloquei aqui, ó. Então aqui está o caule, e aqui na porção superior ele começa a se ramificar intensamente, formando os galhos, tá? Então, é o tipo de caule mais comum nas árvores de grande porte. Isso vai valer também lá para os pinheiros, tá, pessoal? As gimnospermas, não só para as angiospermas, né? Mas nas gimnospermas que a gente tem, então, os pinheiros, que são também árvores de grande porte, a gente vai ter caules do tipo tronco. Eles vão formar aquela casca mais grosseira, né? Mais espessa, indicando a presença, então, da periderme, né? Do meristema secundário. Depois a gente tem esse tipo de caule aqui, que é o comum das palmeiras, é o caule do tipo estipe, ele é ereto também, né? Longo e não ramificado. Então, ele não tem essas ramificações que o tronco tem. As folhas, elas vão sair todas da parte superior. Então, elas partem de um mesmo ponto, e aí, então, a gente tem a formação das folhas desse tipo de vegetal. Tá? Então, estipe é o caule das palmeiras. O colmo é um caule bastante característico, tá? Ele é também ereto, então ele tem essa posição, né, em relação ao solo. Ele é bastante resistente, não ramificado, e ele possui essas regiões que a gente chama de gomos. São as regiões, então, entre o nó e entre um nó e outro, melhor dizendo, né? Então, essa região formada, então, entre nós é chamada de gomo, tá? Uma coisa que eu não falei lá no início é que o caule ele vai apresentar regiões também. Deixa eu só voltar lá na imagem aqui.
tá? Então, a gente vai ter esses pontos aonde vão sair as folhas, é chamada de nó. Nesses pontos de nó, a gente vai ter as gemas, que são, então, esses pontos da onde a gente vai ter o aparecimento das folhas, tá? E a região entre um nó e outro é chamada de entrenó. Então, o caule ele tem 3 regiões, né? O nó, onde a gente vai ter as gemas, então nó e gemas, e as regiões entre um nó e outro, que são chamadas de entrenós. E aí, o colmo, ele é um caule bem característico, onde a gente consegue ver bem essas regiões. Então, aqui é um nó, aqui é outro nó, e esse espaço entre os nós é o entrenó, e ele é chamado de gomo. São bem definidos, né? Uma coisa que a gente vai ter nesses caules é também a não ramificação nos nós. Então, ele vai apresentar só gemas apicais, lá na ponta do caule, né? Ele não vai ter as gemas laterais, como os troncos, por exemplo, têm. Podem ser ocos ou maciços, tá? E aí eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Aqui a gente tem cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é um colmo, ela tem um caule do tipo colmo maciço, tá? E o bambu, que eu não coloquei aqui até a imagem, ele é um colmo do tipo oco, tá? Então a gente pode ter essas 2 configurações aí de colmo, tá? Aqui a gente tem a cana-de-açúcar, da onde a gente extrai, então, matéria-prima para fazer o açúcar e também o etanol, tá? Depois aqui a gente tem um caule bastante comum também nas plantas herbáceas, nas plantas de pequeno porte. Então, a maioria das ervas, aquelas plantas então que têm flores, né, bem próximas à sua raiz. Então, a gente tem esse caule que ele também é ereto, porém ele é flexível e altamente clorofilado, então ele também pode realizar fotossíntese, tá? Aqui eu coloquei um manjericão, que é uma ervinha, né, utilizada como tempero, e aí então a maioria dessas ervas, desses temperos, tem caule do tipo haste, que é esse caule flexível. E ele é verde também, né? Acompanhando a cor das folhas. O caule rastejante vai ser aquele que vai crescer paralelamente ao solo. Eu coloquei aqui a foto dessa aboboreira aqui, né? Aqui está a abóbora, bem grandona já. E esse caule, então, ele é um caule que cresce em paralelo ao solo, acompanhando o solo. A gente vai ter também dentro desses caules rastejantes, um tipo de caule chamado estolho, que é aquele que emite prolongamentos e em determinados pontos ele cria novas raízes e novas folhas, fazendo com que haja então o crescimento de uma nova planta. A gente pode fazer, inclusive, propagação vegetativa dessa maneira, que é um tipo de reprodução assexuada, onde a gente pega então um pedaço do vegetal e se origina um novo, né? Então, aqui ele mesmo faz esse processo, ó. Ele emitiu uma ramificação, tá vendo aqui? Aqui é o caule. E aí, num determinado ponto, ele emite novas raízes e novas folhas. Se eu quiser romper esse vínculo aqui, esse indivíduo aqui continua independente, assim como esse, tá? Então, é uma característica de caules rastejantes. Aqui eu coloquei, então, o morango, que ele faz, então, esse tipo de estolho, tá? E aqui da abóbora. Na abóbora a gente também tem formação de estolho, mas não com a mesma frequência do moranguinho aqui, como eu coloquei. A melancia também tem caule rastejante, né? Então, eles vão ser finos, longos e pouco resistentes. A gente tem que cuidar porque eles podem, então, se quebrar com facilidade. O caule trepador ou volúvel, ele tem esse nome porque ele vai, então, se escorar, né, sobre um suporte e ele vai fazer uma escalada sobre esse suporte, por isso o trepador. Então, ele vai se enrolar e vai contar com o auxílio aí de folhas ou caules modificados, que são as gavinhas. A gente vai falar delas depois, mas aqui dá para ver elas, ó, essas coisinhas enroladinhas aqui,
tá? Que vão, então, emitindo, e aí elas se enrolam no suporte, e aí, então, a gente tem a expansão do caule naquele sentido aonde a gavinha se prendeu. Então, quem tem esse tipo de caule, as videiras, maracujá, o chuchu, como eu coloquei aqui, tá? Aqui tá o fruto, ó, o chuchu é o fruto, né? Aquilo que a gente come. E aqui dá para ver, ó, ele fixado no solo, e aí então ele foi escalando esse suporte aqui, esse gradil que fizeram para ele se escorar. O caule cladódio é o comum, então, nos cactos, né? Eles são verdes, fotossintetizantes, é a região que vai realizar a fotossíntese, porque os cactos, no caso aqui, eles não têm folhas, né? As folhas viraram espinhos, então os cladódios, eles têm a capacidade de realizar fotossíntese, e as suas folhas e flores são pouco desenvolvidas. Como eu falei aqui, o espinho é a folha, tá? Alguns ricos em parênquima aquífero, que é o caso do cactus, né? Outros não têm tanto parênquima aquífero, tem só a modificação da folha. Então, isso vai variar de uma planta para outra que tem caule do tipo cladódio. Essas especialidades, né, relacionadas à falta de água, então, no caso, o parênquima aquífero é para reservar a água, porque ele tem pouca água disponível, então toda a água que ele tem, ele dá um jeito de armazenar. E esse tipo de adaptação, assim como a modificação das folhas em espinhos para reduzir o tamanho da folha, né, para não transpirar tanto, porque esses vegetais ocorrem em regiões muito quentes, são estratégias chamadas xeromorfismo, e aí essas plantas são chamadas de xeromórficas também, tá? O caule do tipo rizoma, ele vai ter também desenvolvimento horizontal, assim como lá o rastejante tinha, porém nesse o caule ele fica enterrado em pouca profundidade. Então aqui a gente está vendo o caule e tem uma região dele que está abaixo do solo, tá? É um caule, então, que vai ter esses prolongamentos, né, acompanhando a extensão do solo, parte enterrada e parte para fora. A gente vai ter como exemplo aqui o gengibre e a samambaia. Aqui eu coloquei o gengibre, né, as fotinhos do gengibre, mas a samambaia também faz esse tipo de caule rizoma. O tubérculo é um caule subterrâneo, ele fica totalmente enterrado. No caso, ele acumula substâncias de reserva, principalmente o amido, e aí o maior exemplo desse tipo de caule é a batata inglesa ou batata branca. A batata inglesa, então, é um caule, aqui dá para ver, ó, ele tem as raízes aí vinculadas a esse caule, e raízes e o caule ficam totalmente enterrados. A única parte, então, que fica aérea da planta são as folhas. E aqui dá para ver, aqui a gente tem essas batatas germinadas, que esses brotinhos aqui são as regiões da gema. Então, toda vez que eu tenho um brotamento, ó, um brotinho, eu tenho então ali uma gema. E ali, a partir dali, então, a gente tem a formação das folhas. Então, se eu plantar essa batata aqui, ela vai emitir folhas e aí esse caule vai começar a aumentar e eu posso, então, ter o cultivo da batata, tá? O caule do tipo bulbo é aquele que a gente encontra na cebola. Então, coloquei aqui. Ele também é um caule subterrâneo. Aqui tá, a gente consegue ver essa parte, mas essa parte não é o caule. O que é o caule é aqui embaixo, ó, pessoal. Tudo isso que a gente come aqui são folhas modificadas. O caule é essa regiãozinha aqui de baixo, que é chamada de bulbo, né? Então ela fica bem próxima às raízes. Aqui tá a raiz, tá vendo? Aqui raiz. Aqui a gente tem o caule. E ele é envolvido ou protegido por essas folhas modificadas, que são chamadas de catáfilos. Esses catáfilos são folhas, então, que acumulam também substância nutritiva, são folhas modificadas, e é o que é a região que a gente come da cebola, tá? Isso aqui a gente tira fora, essa parte da onde vai germinar, vai brotar as folhas, a gente também tira fora, né? As folhas aí que vão realizar a fotossíntese, já que os catáfilos não realizam fotossíntese. Então, a gente tem essas folhas aqui,
realizadoras da fotossíntese e essas modificadas acumuladoras de substância nutritiva. O alho também tem essa mesma característica, né, de ter essas regiões de catáforos. Os xilopódios são caules também subterrâneos, parecidos com os tubérculos. A diferença, eles também então vão reservar substâncias nutritivas, né? A diferença é que esses caules eles são muito lignificados e isso faz com que eles sejam caules bastante duros. Aqui eu coloquei a foto do umbunzeiro, que é uma planta comum na caatinga, e aqui a raiz. Então eles cavaram, né, um pouco mais distantes, porque esse caule vai se ramificando no interior do solo, né? Eles cavaram para tirar o caule, né, os xilopódios, porque lá nessa região ele é utilizado na alimentação. Ele é chamado de batata do umbuzeiro. Ele é dado tanto para animais como algumas pessoas usam na sua alimentação. E aqui a gente tem ele cortado ao meio, ó, para ver. Então, a diferença dele para o tubérculo é que o tubérculo ele não é duro, ele não é tão lignificado, tá? E aqui, então, a gente tem essa lignificação tornando esse caule bastante endurecido. Ele pode ser um caule, ele pode ser uma raiz ou ele pode ser um misto, parte do caule e parte da raiz, tá? No caso aqui, o umbuzeiro, ele é caule, ele é parte caule e parte raiz, tá? Aqui a gente tem também, ó, uma continuidade de caule, então no umbuzeiro ele é misto. E para a gente terminar, o caule aquático, terminar os caules, né, os tipos de caule, o caule aquático, que vai ser pouco desenvolvido, vai ser clorofilado, então ele vai ter a capacidade de realizar fotossíntese e vai ser rico em parênquima aerífero, como eu falei lá nas raízes aquáticas, né? Então, eles vão ter esse acúmulo de ar em determinadas regiões, oportunizando flutuação e trocas gasosas. Então, aqui eu coloquei de novo o aguapé, tá vendo? Aqui a raiz aquática, que a gente já tinha visto lá na outra imagem, e aqui essas que parecem umas batatinhas é o caule aquático. Ele é rico, então, em ar, tá? Para que ele possa flutuar. E o terceiro órgão vegetal que a gente vai estudar é a folha. A folha, então, ela vai ser aérea, tá? De aspecto laminar e coloração verde, normalmente, com exceção das especializações, né? Então, lá os catáfilos, por exemplo, que a gente viu na cebola, eles não têm aspecto verde, né? Eles não têm a coloração verde, então eles não realizam a fotossíntese. Mas a maioria das folhas, então, tem esses dois critérios aqui, ou esses dois fatores, né? O aspecto laminar, então parece uma lâmina, porque ela é fininha, né? Quando a gente olha ela de lado, né? Ela tem pouca espessura, né? E verde, tá? Porque a função dela, a principal é a fotossíntese, então é o local onde a gente vai ter a fabricação da glicose, né? E das substâncias orgânicas que vão alimentar o corpo da planta. É o local onde a gente vai ter trocas gasosas, então se a gente vai ter trocas gasosas, essa região vai ter muitos estômatos, que é aquela célula especializada na troca gasosa, tá? E vai ser uma região também de transpiração. Então, por esses mesmos estômatos onde a gente vai ter a troca gasosa, absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico, a gente também vai ter liberação de vapor de água, que é o processo de transpiração das plantas. Elas podem ser classificadas por alguns critérios. O primeiro deles é a disposição das nervuras. Então, se a gente olha aqui a anatomia da folha, ela tem aqui no pecíolo, né? Tá vendo aqui o caule, a gema, tá? Ali onde a gente tem a gema, a gente vai ter o surgimento desse caulezinho menor, que é chamado de pecíolo, e ele vai ancorar a região do limbo da folha, que é toda essa região aqui, que fica, então, responsável pelas funções de fotossíntese, respiração e transpiração. No limbo, a gente vai ter
a disposição dos vasos condutores de seiva dentro das nervuras. Então, essa parte aqui, que inclusive é bastante lignificada, né, é uma região mais dura da folha, mais resistente da folha, é onde a gente vai ter os vasos condutores de seiva, tá? Ela, então, vai ser chamada de nervura. Então, toda vez que a gente enxergar uma nervura na folha, ali estão correndo, então, o xilema e o floema, tá? Então, essa disposição de nervuras vai dar um nome específico para a folha. Quando ela tem nervuras paralelas em relação à margem do limbo, então voltando aqui para o desenho, ó, o limbo é toda essa área, tá? A margem do limbo está aqui. Quando as nervuras são paralelas em relação à margem do limbo, a folha é chamada de paralelinérvia. Quando as nervuras têm um eixo principal e nervuras secundárias saindo desse eixo principal, a gente tem uma folha reticulinérvia. Então, paralelas à margem do limbo, paralelinérvia. Eixo principal e nervuras secundárias, reticulinérvia. Aqui a gente tem também uma divisão lá do grupo das angiospermas, né? É um dos critérios. Nas monocotiledôneas, elas vão ter sempre folhas paralelinérvias e as dicotiledôneas sempre folhas reticulinérvias. A folha ainda pode ser classificada quanto à divisão do limbo. Então, se o limbo ele é inteiro, tá? Aqui também, apesar dele ter essas crenações aqui, né, na margem, ele é inteiro, tá? Ele não chega a fragmentar as nervuras, por exemplo. Então, a folha é chamada de simples. E a folha composta é aquela, então, em que a gente tem um eixo principal e ramificações, né, que são chamadas de folíolos. Lembra que eu falei lá na samambaia, que a samambaia, toda aquela imensidão era uma folha só? Então, a gente vai ter essa característica aqui. Então, aqui é uma folha de palmeira, também é uma folha composta, ó. Então, a gente tem aqui esse eixo principal, né? E pequenas lâminas que partem desse eixo principal aqui. Então, aqui a gente tem uma única folha e cada laminazinha dessas é um folíolo. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem um folíolo e dentro do folíolo, novos folíolos. Então, aqui a gente tem a divisão da divisão, né? Aqui também, ó, aqui a gente tem um folíolo, aqui a gente tem outro folíolo, que é um trevinho, né? Então, a gente vai ter, quando o limbo ele é inteiriço, tá? A gente tem folha simples. Quando esse limbo ele é fragmentado e preso a um eixo principal, a folha é composta. Especializações das folhas, então. A gente vai ter os espinhos, que são folhas reduzidas. Aqui a gente tem espinhos do cactus, ó. Aqui a gente tem o cladódio, que é o caule, né? Esse caule que vai ficar responsável pela fotossíntese, que vai ficar responsável pelas trocas gasosas e pela transpiração. Por quê? A folha ela se reduziu em área foliar para duas coisas não acontecerem. A planta não perder água, tá? Isso vai acontecer nas plantas, principalmente que ocorrem em ambientes muito secos e de intenso calor, que é o caso dos desertos, é o caso da nossa caatinga aqui, né? A gente tem, então, lá um clima mais árido, né? Com chuvas mais esparsas e altas temperaturas ao longo do ano. Então, a folha, para diminuir transpiração, ela reduz e vira esse espinho. E, além disso, ele serve como uma estrutura protetora, tá? Porque esse espinho, então, ele vai ser pontiagudo e algum animal que use ele como, que quisesse usar o cactus como alimento, vai se espetar nesse espinho e não vai usá-lo, né, como alimento e a planta fica ali protegida, tá? Então, é uma estrutura protetora e, ao mesmo tempo, diminui a possibilidade de perda de água.
Os espinhos, eles podem ser folhas modificadas ou eles podem ser modificações do caule. É o caso aqui do limoeiro, que eu botei aqui. Aqui a gente tem espinhos caulinares, que a gente chama. Então, são projeções do caule. E os espinhos foliares, né, são esses aqui, então, que estão partindo da gema, ó. Esses pontos aqui são gemas, tá vendo? Tá? E depois a gente tem também aqui a questão dos acúlios. Só que os acúlios, que o pessoal chama também de espinhos, eles não são adaptações foliares e nem caulinares, eles só são projeções epidérmicas. Então, aqui, o espinho da roseira, né, que a gente chama erroneamente de espinho da roseira, é um acúlio, na verdade. Como é que eu vou saber a diferença? Os espinhos, eles são de difícil remoção. Então, quando eu tento puxar o espinho, ou do cactus, ou aqui do limoeiro, eu não vou conseguir destacar ele com facilidade. E o acúlio, ele sai facilmente, porque como ele é uma projeção epidérmica, ele é mais superficial, ele está preso só à epiderme. Então, a gente consegue destacar ele com facilidade, tá? Então, agora que a gente aprendeu, a gente não chama mais os espinhos da roseira de espinhos, e sim de acúlios. As gavinhas, elas são aqueles enroladinhos lá que a gente viu lá nos caules racejantes, né? Aqui de novo, do chuchu, tá? São essas projeções, então, que esses filamentos que se enrolam no suporte. Então, elas vão ser importantes para os caules trepadores, para que, então, ele consiga se expandir, né? Escalando o suporte onde ele está se fixando. As brácteas, elas são folhas coloridas. Então, aqui eu coloquei uma buganville, que é bastante comum aqui nas plantas ornamentais que a gente utiliza aqui em Porto Alegre. A folha está aqui, tá? E a flor é essa regiãozinha branca aqui, bem pequenininha. Tá? Então, as brácteas, normalmente, elas ocorrem para auxiliar o processo de polinização. Porque essa flor muito pequenininha, ela normalmente não atrairia muito os agentes polinizadores. Então, é uma estratégia para auxiliar o processo de polinização. Então, o polinizador é atraído por essa cor vistosa, né? E aí acaba fazendo polinização, se roçando aqui na florzinha, tá? E as folhas das plantas carnívoras, que são essas folhas aqui, elas são totalmente adaptadas, né, para essa estratégia de utilizar insetos como alimento. Então, a gente vai ter dentro da folha uma substância adesiva. Aí, o insetinho, quando pousa ali, ele fica preso, as folhas se fecham, uma encostando na outra, e começam a emitir uma enzima digestiva, que vai diluir o corpo desse inseto e ela vai poder absorver os nutrientes. Aqui a gente tem um outro tipo de planta carnívora que faz esses saquinhos, aqui é o mesmo processo, tá? O insetinho entra aqui, cai lá dentro e começa a sofrer, então, essa digestão, né? Essa dissolução. Essas plantas, elas ocorrem em ambientes também pobres em nitrogênio, e por isso elas acabam fazendo essa estratégia aí, né, de obtenção de proteína, para poder ter nutrientes, né, dentro do seu corpo. Então, elas normalmente vão ser plantas pequenininhas, elas não têm aquele crescimento que nem os filmes mostram, né, de monstros com plantas carnívoras, elas são plantas bem pequenas, tá bem? Bom, é por isso essa semana. Desejo para vocês uma boa semana de estudos. Fiquem bem. Beijo da Prof.